que esse momento que nós estamos vivendo é um momento histórico que começou esse desmonte com a Vaza Jato. Um momento excepcional, porque geralmente nós poderíamos demorar talvez séculos para conseguir descobrir a verdade de tudo isso, e isso tudo foi revelado e é o que está ocorrendo hoje, né? Sobre a questão do Senado, me parece também que o seguinte, que um eventual afastamento do Moro fará com que o seu suplente assuma, tá? Me parece que essa seria a interpretação. Mas eu gostaria de comentar a questão específica do deputado ontem. Veja, uma semana atrás eu disse aqui que o filho do Bolsonaro aparecia colado no Moro, e ontem nós vimos o Dallagnol fazer uma manifestação também colado nos Bolsonaros. Evidentemente que a punição ao deputado foi uma punição absolutamente correta, e eu estou vendo muita discussão e eu gostaria de ler o artigo que gerou a inexigibilidade do Demório. Desculpe. Ô, Demório, tira, pronto. O Demório é nosso maior candidato aqui. Não faça isso, não. Na cabeça de chapa. Pode ser, doutor. Não tem nenhuma pretensão. Pode me ineligibilidade aí. Não tem problema nenhum. Olha, o Moro disse que não ia ser candidato, hein? Vamos lá. É verdade, bem lembrado. Mas eu vou ler o artigo da lei que gerou a decisão de inexigibilidade do Dallagnol. O artigo diz: os magistrados e os membros do Ministério Público que foram aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, vírgula, que tenham perdido o cargo por sentença ou pedido de exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, fica inelegível pelo prazo de 8 anos. Portanto, é o seguinte, é exatamente o que ele fez. Ele pediu exoneração e aposentadoria durante o processo disciplinar. Portanto, o que o tribunal fez por unanimidade não foi uma interpretação extensiva da lei. Foi a aplicação absoluta da lei, ao qual ele quis ser esperto, quis sair do processo administrativo para ser candidato. A lei, ela previu exatamente a possibilidade dos magistrados e membros do Ministério Público serem obrigados a responder o processo administrativo sob pena dessa consequência, e essa interpretação, ela remonta à época do impeachment do Collor. Veja, quando o Collor renunciou e o processo de impeachment estava em andamento, qual foi a interpretação dada à época? De que não poderia o réu controlar o processo. Depois de iniciado o processo de impeachment, a renúncia não pararia o processo de impeachment. E o Supremo Tribunal Federal, ele adotou essa interpretação em inúmeros processos depois. Iniciado o julgamento, aliás, o tribunal tem feito o seguinte, abertos os prazos de alegações finais no Supremo, a renúncia do deputado, do senador, para não ter foro prerrogativa, já não afeta mais o processo. Porque se interpretou que não pode deixar na mão do réu essa possibilidade. Portanto, exatamente o que o Dallagnol defendeu a vida inteira sobre a lei da ficha limpa, foi exatamente o que fez a punição dele. Ele fez uma chicana, tentou ludibriar a corte, se livrar da punição, só que esqueceu do efeito automático da inelegibilidade. E veja, não é que ele perdeu o cargo de deputado, ele ficou inelegível por 8 anos. Ele está inelegível, então ele não poderá ser candidato na próxima eleição. Lembrando que semana passada, inclusive, o Sérgio Moro tinha lançado a candidatura do Deltan para prefeito de Curitiba. Parece que ele não é muito bom em timing, o Sérgio Moro, né? Ele lançou o candidato errado, né, Vivian?
Pois é. E se me permite, o Sérgio Moro, que o seguinte, foi condenado, digo isso porque eu discuti isso com o meu querido amigo Lênio Streck, na minha interpretação extensiva, que ele não concorda sobre esse efeito. O Sérgio Moro foi condenado por um tribunal quando foi concedida a ordem de habeas corpus, o declarando parcial. Por quê? Porque há previsão legal, quando há concessão de habeas corpus em relação a abuso do poder, é uma espécie de condenação à autoridade. O Sérgio Moro tem a maior nódoa possível, a maior humilhação possível para um juiz, que é a declaração de parcialidade. E, neste caso, uma parcialidade absolutamente política. Ele perseguiu o Lula e mais. Há um termo chamado corrupção eleitoral. Ele foi absolutamente corrupto, porque ele fez tudo isso para receber um benefício. Qual benefício? Ser nomeado ministro da Justiça e depois ir para a Suprema Corte. E o Dallagnol, olha, Demore, nosso talvez futuro candidato, o Dallagnol foi pego em uma das mensagens falando da sua possibilidade de ser candidato a senador, o que demonstra claramente a corrupção dos seus atos. Eles se utilizaram dos seus cargos para fazer política, para perseguir aqueles que eles não concordavam politicamente, para eleger o Bolsonaro, tanto que houve encontro político com o Moro antes da eleição, e o prêmio seria esse fundo de comércio eleitoral. Aí vai a questão do abuso do poder econômico do Moro, que decorre dessa corrupção. Ter dado decisões judiciais parciais, declaradas parciais pelo Supremo, e que tinham um objetivo específico de criar um fundo de comércio eleitoral que o elegeu. Portanto, evidente que ele está preocupado, porque a decisão em relação ao Dallagnol é uma indicação de mudança de posicionamento do judiciário brasileiro em relação a isso. Lógico que nós temos ainda muitos lavajatistas no judiciário brasileiro, mas há uma indicação institucional de que a instituição judiciário compreendeu que o lavajatismo e o bolsonarismo geraram os ataques do dia 8. Portanto, são esses dois movimentos integralistas o que possibilitaram a tentativa de golpe de Estado e ainda os ataques institucionais ao Supremo e à democracia brasileira. Posso fazer uma pergunta, Viviane, rapidinho? Pode sim, pode sim. Tá, eu fiquei numa dúvida, doutor. Pode fazer pergunta. Doutor, meu eleitor. Não, se bem que eu não vou me candidatar pelo Paraná, então o senhor não vai poder votar em mim, infelizmente. Doutor Fernando. Eu não voto no Paraná, hein? Ah, não voto no Paraná? Então o senhor me diz onde é o senhor do domicílio eleitoral, que eu vou procurar me candidatar lá, porque pelo menos um voto eu vou ter. É Rio de Janeiro. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor falou uma coisa importante que está fora do radar. A lei da ficha limpa, ela é controversa por outros motivos, mas entre os quais ela não necessita que tenha o trânsito julgado do processo para a pessoa ser considerada inelegível. Então, com uma condenação, muitas vezes, em primeiro grau, você não pode concorrer. Essa é uma das grandes, talvez a maior crítica à lei da ficha limpa, porque a pessoa ainda tem chance de provar que é inocente, mas mesmo assim, a lei da ficha limpa fala, não, você não pode concorrer. Você falou uma coisa que está passando fora do radar. A condenação do Moro como juiz parcial já não poderia ensejar automaticamente ele como ficha suja? Isso que eu fiquei na dúvida. Veja, essa é uma discussão. Primeiro a condenação de primeira instância não faz esse efeito. Tem que ser uma decisão colegiada. Portanto, alguém que é julgado em tribunal e que não for prerrogativa, o efeito é imediato. Eu tenho críticas à lei da ficha limpa e sou contra a lei da ficha limpa. Eu acho que não é possível dar ao judiciário
a 3 pessoas, muitas vezes, a 3 desembargadores, a possibilidade de tirar alguém do processo eleitoral. Veja que o Lula foi impedido de ser candidato. Né? Então, agora, a lei está vigente e o senhor Delanhol e o senhor Moro defenderam a lei. Portanto, assumam as consequências legais dela. Essa questão que está fora do radar das consequências do Moro é a minha interpretação. Veja, eu discuti isso com o Lênio Streck. O Lênio Streck tem dúvidas sobre essa consequência. Eu a defendo. Qual? Há no habeas corpus concedido contra determinada autoridade uma consequência, que é a culpabilidade dela quanto ao abuso. E, neste caso, eu compreendo que, sendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal colegiada, que concedeu a ordem de habeas corpus, o declarando culpado da parcialidade, entendo eu, que seria plenamente possível interpretar que ele estaria inelegível. Ponto. Agora, para o tribunal dizer isso é uma outra etapa. Acho que essa oportunidade contra essa interpretação passou quando passaram os prazos de impugnação. Mas ela pode ser levada em conta no abuso em relação aos processos que ele será julgado. Abuso de poder econômico, Caixa 2.